Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um compilado de todos os exercícios de matemática do Enseja de 2020, do ensino fundamental e aplicação regular. Eu vou dividir todas essas questões em 3 vídeos para que os vídeos não fiquem muito grandes. E como sempre, se mesmo assim ao final do vídeo ainda restar alguma dúvida em algum exercício, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então vamos ver esses exercícios? O dono de um automóvel bicombustível queria verificar qual combustível lhe proporcionaria menor gasto mensal. Considerando que seus deslocamentos diários eram feitos sempre pelos mesmos trajetos, em cada abastecimento colocou a mesma quantidade de combustível e anotou o valor pago pelo abastecimento. Posteriormente, calculou a distância percorrida com aquela quantidade de combustível e construiu o seguinte quadro. Então, aqui nós temos um quadro especificando gasolina como um aditivado etanol, o valor que ele pagou e a distância que ele percorreu, tá? Sempre com a mesma quantidade de combustível, conforme especificado aqui no enunciado da questão. O critério de rendimento utilizado por essa pessoa foi observar quanto ela gastava para percorrer cada quilômetro com seu carro, quando abastecido pelos diferentes tipos de combustíveis. Ordenando os combustíveis pelo seu critério de rendimento, do mais econômico para o menos econômico, o dono do automóvel obteve corretamente a sequência. Então, nós precisamos saber qual foi o rendimento do combustível mais econômico para o menos econômico. Então, vamos começar a resolver o exercício pela gasolina comum. Nós podemos fazer uma regra de 3. Se a cada 350 quilômetros rodados ele gastou R$210 em 1 quilômetro rodado, quanto que ele vai gastar? Então, vamos resolver essa regra de 3. 350 vezes x é igual a 210. X é igual a 210 dividido por 350, que é igual a 0,6. Então, a cada 1 quilômetro rodado, ele vai gastar 60 centavos. Vamos fazer o cálculo agora para a gasolina aditivada. Se a cada 360 quilômetros rodados, ele gastou R$270, a cada 1 quilômetro rodado, ele gasta quanto? 360 vezes x é igual a 270. X é igual a 270 dividido por 360, que é igual a 0,75. Então, a cada 1 quilômetro rodado, ele gasta 75 centavos. Agora, vamos fazer o cálculo do etanol. Se a cada 250 quilômetros rodados, ele gastou R$175, em 1 quilômetro rodado, ele gasta quanto? 250 vezes x é igual a 175. X é igual a 175 dividido por 250, que é igual a 0,7. Então, a cada 1 quilômetro rodado, ele gasta 70 centavos. Então, qual que é o combustível mais econômico? É a gasolina comum, certo? Em segundo lugar, ficou o etanol, certo? E em terceiro lugar, ficou a aditivada. Então, vamos ver qual que é a nossa alternativa correta? Em primeiro lugar, ficou a gasolina comum. Então, descarta a alternativa A alternativa B e a alternativa D. Ficou a alternativa C. Uma pessoa tomou um determinado empréstimo e realizará o pagamento deste em 11 parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$1.000. Mas, após pagar 5 dessas parcelas, percebeu que essa despesa mensal correspondia a 40% do seu salário. Então, para reorganizar suas contas, só poderia arcar com uma parcela que correspondesse a 20%. O seu salário permanecerá igual até o término do empréstimo.
Ao buscar renegociar o montante que ainda iria vencer, recebeu as seguintes propostas calculadas sob juros simples, incidindo sobre o valor que falta pagar e dividindo o pagamento a ser feito em parcelas iguais e consecutivas. Então, nós temos essa tabelinha com a proposta que ele recebeu. Então, qual que é a pergunta? A proposta que se enquadra na condição possível de pagamento dessa pessoa é... Então, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? Ele tem que pagar 11 parcelas de R$1.000 inicialmente, certo? Que corresponde a 40% do seu salário, certo? Ele já pagou 5 parcelas, que dá um total de R$5.000. A dívida dele inicial era 11 parcelas de R$1.000, que daria um total de R$11.000. Então, vamos lá. Então, como ele já pagou 5.000, falta pagar, então, R$11.000 menos R$5.000, que é igual a R$6.000. Vamos descobrir agora, então, qual que é o salário dessa pessoa, uma vez que temos a informação que R$1.000 corresponde a 40% do seu salário, certo? Então, vamos fazer uma regra de 3. Se 40% do salário dessa pessoa corresponde a R$1.000, então 100% corresponde a X. 40x é igual a 100 vezes 1.000. X é igual a 100 vezes 1.000 dividido por 40. X é igual a R$2.500. Então, esse é o salário dessa pessoa, certo? Então, vamos lá. Para reorganizar as contas, ele só pode pagar uma parcela que corresponde a 20% do salário dele, certo? Então, quanto que é 20% do salário dele? Nós podemos fazer outra regra de 3, tá? Então, se R$2.500 corresponde a 100% do salário dele, 20% é igual a X. 100x é igual a 20 vezes 2.500. Deixa eu arrumar aqui que é 2.500. X é igual a R$500. Então, a parcela que ele pode pagar de agora em diante é, no máximo, R$500, já somando os juros que constam aqui nessa tabelinha da proposta que foi apresentado para ele, tá? Vamos começar aqui o cálculo pela proposta número 1. Então, a parcela de R$6.000 que falta pagar, nós teremos um prazo de pagamento em 8 meses, ou seja, 8 parcelas. Então, vamos dividir 6.000 por 8. Nosso resultado será R$750 de parcelas mensais, sem contar ainda com os juros, tá? Então, nós percebemos que nem precisamos calcular os juros em cima de R$750, porque a parcela máxima que ele pode pagar é o valor de R$500 e aqui já ultrapassou, sendo R$750. Vamos partir para a proposta 2. Aqui nós temos 12 parcelas, então R$6.000 dividido por 12, nós teremos um resultado de R$500, sem contar os juros também, olha. Então, o limite dele não é R$500, então nem adianta, a proposta 2 já está fora. Tanto a 1 como a 2 já está fora, tá? Porque aqui, R$500, quando a gente for acrescentar, os juros já ultrapassou os R$500. Então, vamos partir para a proposta número 3. A proposta número 3 também é a mesma coisa, R$6.000 dividido por 12 parcelas. Então, ela já está fora também. Já nem adianta colocar ela aqui. A única proposta que sobrou foi a alternativa 4, tá? Vamos só tirar a prova aqui. R$6.000 dividido por 14 parcelas é igual a 428,57 mais os juros. Vamos ver quanto que é 2,2% de juros. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Se 428
0,57 corresponde a 100%, 2,2% corresponde a x. Então, fazendo a regrinha de 3 da mesma forma que a gente fez ali, x é igual a 9,416. Então, aqui, como é juros simples, né? Não é juros em cima de juros, então 2,2% ao bimestre. Então, cada bimestre vai acrescentar em cima dessa parcela 9,416. Então, nós tiramos a prova que a nossa alternativa correta é a alternativa D. Para efetuar a medida de uma grandeza, precisamos estabelecer uma unidade de medida como referência para, a partir daí, definir o comprimento, a área, a massa ou o que se quer medir. Então, aqui tem uma tirinha. Vamos ler a tirinha? Caco, qual é a sua altura? Eu tenho 800 milímetros. Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Cara, o que eu fiz para você? O personagem Caco, a fim de impressionar seu amigo, determinou a sua altura em um submúltiplo de metro, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades para medir a grandeza comprimento. Pode-se considerar que ele não está sendo exagerado, pois a altura média de um animal adulto da espécie é 1,50 m. Então, o Caco tem 800 milímetros de altura. Se ele fosse adulto, ele teria uma média de 1,50 m, certo? Qual que é a pergunta? Com base nessas informações, quantos centímetros devem ser somados à medida da altura de Caco para alcançar a média de altura de um animal adulto de sua espécie? Então, prestem atenção aqui, tá? A pergunta é em centímetros, nossa resposta é em centímetros, certo? Então, o que nós temos que fazer? Transformar essas duas medidas para centímetros, aqui de milímetro para centímetro e aqui de metro para centímetros. Então, como nós fazemos? Vamos transformar primeiro a altura do Caco de 800 milímetros para centímetros. Então, vamos lá. Vamos fazer aquela famosa tabelinha. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quantos milímetros ele tem? 800 milímetros. Então, 0,08. Então, ele tem quanto? 80 centímetros, porque nós estamos transformando em centímetros, então nós colocamos a vírgula aqui logo após os centímetros. Então, o Caco, ele tem 80 centímetros de altura. Vamos transformar agora 1,50 m de um animal adulto para centímetros. De novo a tabelinha. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. 1,50 m. 150. Aonde nós temos que colocar a vírgula? Aqui. Então, 1,5 m é igual a 150 centímetros. Então, o animal adulto tem, em média, 150 centímetros. Olha só a pergunta. Com base nessas informações, quantos centímetros devem ser somados à medida da altura de Caco para alcançar a média da altura de um animal adulto? Então, o nosso cálculo é o seguinte: 150 centímetros do animal adulto menos 80 centímetros do filhote, que é igual a 70 centímetros. Então, a nossa resposta é a alternativa A. Uma empresa realiza o transporte de mudanças intermunicipais. Para facilitar o trabalho dos funcionários na elaboração de orçamentos, disponibiliza um quadro que relaciona o preço a ser cobrado com a distância percorrida entre a coleta e a entrega dos objetos. Então, vamos lá. O preço total a pagar, P, é composto por um valor proporcional à quantidade de quilômetros percorridos D, acrescido de um valor fixo de R$ 400 referente ao carregamento da carga e à descarga dos objetos. Então, nós temos aqui uma tabela da representação parcial do quadro disponível na empresa. Então, nesse quadro, nós temos a distância percorrida e o preço total a ser pago.
Qual que é a nossa pergunta? De acordo com as informações apresentadas no quadro, a expressão algébrica que relaciona o preço total P em função da quantidade de quilômetros percorridos D é. Então vamos lá. Nós sabemos que nós temos um valor fixo, R$ 400. Então nós já sabemos que o nosso preço ele é composto de uma taxa fixa de 400 mais. A melhor forma de resolver esse exercício é ir por exclusão. Então, nós já sabemos que nosso preço total a pagar é composto por esse valor fixo. Então, olhando aqui nossas alternativas, nós verificamos que nós podemos excluir já a alternativa C e D. Então, qual que é a nossa resposta? É a A ou é a B? Então, vamos testar a alternativa A. O P, preço total a pagar, é igual a 400 mais 3 vezes D. Nosso preço é igual a 400 mais 3 vezes 10. Nossa distância percorrida, certo? Aqui. P é igual a 400 mais 30. Então, o nosso resultado foi 430. Olha, deu o resultado aqui. Vamos testar então a coluna 2, só para ver se dá certo por questão de verificação mesmo. Então, preço P é igual a 400 mais 3 vezes 20. Preço P é igual a 400 mais 3 vezes 20, 60. Nosso preço P é igual a 460. Bateu aqui? Bateu. Então, qual que é a alternativa correta? É a alternativa A. O Corpo de Bombeiros de uma cidade possui 3 hidrantes para combate a incêndios. A vazão de cada hidrante é apresentada na tabela. Então, aqui nós temos uma tabela com a vazão de cada hidrante. O hidrante A, o B e o C, sendo que a vazão total dos 3 hidrantes é 200 litros por minuto, tá? Então, em função do aumento do número dos habitantes e considerando o histórico do número de atendimentos, o comandante do Corpo de Bombeiros julgou procedente dobrar a vazão total de água nos hidrantes para assegurar o sucesso das operações. Então, para esse propósito, as vazões dos hidrantes A e B foram aumentadas para 80 e 100 litros por minuto, respectivamente. Qual é a pergunta? Para que a vazão de água dos 3 hidrantes juntos seja duplicada, a vazão em litros por minuto do hidrante C deve ser aumentada para... Então, ele quer saber qual é a vazão do hidrante C que deve ser aumentada para que ele cumpra com o propósito dele de dobrar a vazão dos 3 hidrantes, certo? Então, vamos lá. Vamos anotar aqui as informações que nós temos. O Corpo de Bombeiros possui 3 hidrantes. O comandante quer dobrar a vazão. A vazão A foi aumentada para 80 litros por minuto e a vazão do hidrante B foi aumentado para 100 litros por minuto. Qual é a vazão de C para que dobre a vazão dos 3 hidrantes total? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, nós temos a vazão do hidrante A 80, do hidrante B 100 e de C nós não sabemos, tá? Só que nós sabemos que o total da somatória dos 3 hidrantes tem que ser 400, que é o dobro da vazão total existente, que atualmente é 200, certo? Então, a continha é bem simples. 400 menos 80 menos 100, que é igual a 220. Então, nossa vazão do hidrante C vai ser 220 litros por minuto. Nossa resposta é a alternativa A. Para que o aluno seja aprovado, ele tem que obter uma média aritmética simples nas notas nos 4 bimestres. Essa nota tem que ser igual ou superior a 60 pontos. Então, a nota tem que ser igual ou superior a 60 pontos nos 4 bimestres. Para compor a nota bimestral, são realizados 2 trabalhos, cada um valendo T pontos. Então, a nota bimestral, ela é composta por 2 trabalhos valendo T pontos. 3 provas, cada uma valendo P pontos.
e um seminário valendo S pontos, totalizando 100 pontos essas 6 avaliações. Então, o total dessas avaliações totaliza 100 pontos. Nessa tabela aqui tem as notas que o aluno obteve nos 3 primeiros bimestres, certo? Qual é a pergunta? Qual é a expressão algébrica que relaciona os valores a serem obtidos nas avaliações do 4º bimestre de forma a garantir a nota mínima necessária para que esse aluno seja aprovado? Então, vamos lá. No 1º bimestre, ele ficou com 55 pontos. No 2º bimestre, 53 pontos. E no 3º bimestre, 52 pontos. Ele tem hoje, então, fazendo essa somatória, 160 pontos. Vamos calcular agora quantos pontos ele precisa para ser aprovado. Para ser aprovado, ele precisa no mínimo de 60 pontos em cada bimestre. Como nós temos 4 bimestres, nós multiplicamos por 4. Então, ele precisa de 240 pontos no total. Agora, quantos pontos falta para ele completar para ser aprovado? Se ele já tem 160, então vamos lá. 240 menos 160 é igual a 80 pontos. Então, faltam 80 pontos para ele ser aprovado, certo? Então, vamos ver agora qual que é a expressão algébrica do 4º bimestre. Então, o 4º bimestre é composto de 2 trabalhos, 2T, mais 3 provas, 3P, mais um seminário, 1S, que é igual a 80 pontos que falta para ele ser aprovado. Então, qual que é a nossa expressão correta? É a alternativa C. Oi, pessoal, resolvendo mais uma questão, a questão 157 do Enseja de 2020. Ela é bem fácil, então vamos lá? 2 amigos A e B fizeram uma brincadeira. A cada número X dito pelo amigo A, o amigo B respondia com o valor Y. E aí foi criada uma regra. Nessa tabelinha aqui, tem os valores observados em cada rodada da brincadeira. Então, quando o amigo A dizia -1, o amigo B dizia -4. Quando o amigo A dizia 2, o amigo B dizia 5 e assim por diante. Então, qual que é a pergunta do nosso exercício? A expressão que representa a regra que foi criada. Então, vamos lá. A forma mais fácil de resolver essa questão é resolver através das alternativas A, B, C e D. Então, vamos lá. Vamos começar pela alternativa A. X mais 3. Vamos ver se dá -4. Então, se o amigo A dizia -1, mais 3, tem que dar um resultado -4. Aqui deu mais 2. Então, não é a alternativa A. Vamos ver se é a alternativa B. 3x menos 1. Então, 3 vezes o amigo A dizia 2, menos 1 é igual a 6, menos 1 é igual a 5. Deu 5 aqui? Deu, bateu aqui com o resultado. Então, nem precisamos perder tempo e continuar testando as outras alternativas, uma vez que nós já achamos o resultado na alternativa B. Então, nossa resposta é a alternativa B. Em uma escola, foram compradas 120 metros de tela. O que eles querem fazer? Eles querem cercar 2 regiões quadradas, um galinheiro e uma horta, e não pode ter fronteira entre os dois, tá? A soma das 2 áreas tem que ser o maior possível. O galinheiro tem que ter o lado pelo menos com 14 metros e a horta com pelo menos 13 metros. E tem que ser números inteiros, tá? Então, eu já fiz aqui o desenho do galinheiro e da horta. Um ponto que nós devemos nos atentar a respeito dessa questão é a pergunta: qual deverá ser a medida em metro do lado do galinheiro para atingir esse objetivo? Então, entende-se que nós podemos deixar a medida da horta com 13 metros. E o que sobrar nós podemos considerar para o galinheiro, tá? Então, essa nossa horta tem que ter 13 metros
por 13 metros, tá? Uma vez que ele informa que as duas regiões têm que ser quadradas. Então, qual que é o perímetro da nossa horta? O perímetro é a soma dos 4 lados desse quadrado da horta, para saber quanto a gente gastou de tela em todos os lados da horta, certo? Então, 4 vezes 13 metros, que é igual a 52 metros de tela usado na horta, certo? Nós temos um total de tela que é igual a 120 metros, tá? E a gente já gastou 52 metros na horta. Então, sobraram 68 metros de tela, certo? Desses 68 metros de tela que sobraram, nós podemos fazer a divisão por 4, que seriam os 4 lados do galinheiro, certo? 68 dividido por 4 é igual a 17. Então, nós teremos 17 metros em cada lado do galinheiro. Qual que é a nossa resposta? É a resposta D. Pessoal, essa é uma questão bem fácil. Então, vamos começar aqui a resolução do exercício. No primeiro dia, o jardineiro colocou grama em metade de um terreno. No segundo dia, ele chegou atrasado e colocou na metade que restou 100 grama. Então, qual é a pergunta? A fração que representa a parte do terreno que ainda ficou sem grama após esses 2 dias de trabalho. Então, o que nós podemos constatar? Que nós temos um terreno aqui, faz de conta que esse é o terreno. Então, no primeiro dia, ele fez metade. Primeiro dia. No segundo dia, ele fez metade da parte que restou. Então, aqui sobrou metade. Nós temos metade, ele fez metade no primeiro dia e sobrou metade do terreno, certo? E no segundo dia, ele fez metade dessa metade. O que corresponde metade de 1/2? Metade de 1/2 é igual a 1/4. Então, como nós podemos representar? 1/2 é igual a 1/4 mais 1/4, certo? E aqui nós temos 1/4 mais 1/4. Somando tudo isso aqui, é o terreno inteiro. Então, quantas partes foram feitas? No primeiro dia, foi feito 1/4 mais 1/4 do terreno, que é igual a 1/2, certo? No segundo dia, foi feito mais 1/4, que é metade da outra metade que sobrou. Então, o que sobrou aqui para fazer? Faltou grama em 1/4 do terreno. Então, a pergunta, a fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama? 1/4. Qual que é a nossa resposta? É a letra C. Essa questão número 60, ela é bem fácil. É mais questão de interpretação de texto, tá? Então, vamos lá. No dia 13/8/2015, esse gráfico apresenta o nível dos reservatórios do rio, tá? Em porcentagem. Então, todos esses dados aqui são dados em porcentagem, tá? Então, nós percebemos aqui que o nível dos reservatórios é igual ao volume útil mais o volume morto, tá? Então, vamos anotar aqui do lado. O nível dos reservatórios é igual a volume útil mais volume morto. O reservatório de Santa Branca tem capacidade para 438,5 bilhões de litros e o volume morto desse reservatório é 131,2 bilhões de litros e representa 29,92% de sua capacidade, tá? Então, qual é a pergunta do texto? O volume útil de água disponível no reservatório de Santa Branca no dia 13 de agosto de 2015 era mais próximo de... Então, vamos lá. Nessa data aqui, Santa Branca estava com o nível dos reservatórios em 39,75%. Se nós sabemos que o volume morto é igual a 131,2 bilhões de litros,
que é igual a 29,92% da capacidade. Então, nós podemos fazer uma regra de 3. Se 131,2 bilhões de litros do volume morto representa 29,92% de sua capacidade, então o nível do reservatório de Santa Branca representa 39,75. Então, qual é o nível do reservatório? Essa data aqui é X. 29,92x é igual a 131,2 vezes 39,75. X é igual a 131,2 vezes 39,75 dividido por 29,92. X é igual a 174,30 bilhões de litros. Então, esse X aqui é o nível do reservatório no dia 13/8. Voltando a essa primeira formulazinha que eu anotei aqui para vocês, tá? O nível do reservatório é igual ao volume útil mais volume morto. O nível do reservatório de Santa Branca nós achamos aqui. O volume útil é o que nós queremos saber. O volume morto nós temos 131,2. Então, vamos lá. Volume útil mais volume morto é igual ao nível do reservatório. Volume útil é igual ao nível do reservatório menos o volume morto. O volume útil de Santa Branca, o volume do reservatório que nós achamos ali, 174,3 menos o volume morto, 131,2. O volume útil de Santa Branca, então, nessa data, é igual a 43,10 bilhões de litros de água. Então, nossa resposta é a letra B. Vocês entenderam? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los. Então, até o próximo vídeo.